Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Venho dar continuidade, aos vídeos sobre o livro A Coragem da Verdade, de Michel Foucault. Hoje eu venho com a quarta aula, né, desse livro. Venho com a primeira hora, né, essa aula aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1984. Então, nessa aula, né, o Sócrates, Foucault vai falar, né, ele vai tratar no momento em que Sócrates inaugura um modo de veridição, né, digamos assim, uma parresia que contém algumas regras, né, e esse momento, esse acontece num diálogo. Um diálogo que o Foucault vai tratar aqui é um texto, né, um texto chamado Lax, né? E aí, nesse texto, nesse diálogo desse texto, né, há um jogo parresiástico, né, um jogo da verdade. Porque a parresia é o falar francamente, né, a fala franca, a verdade, né? Então, nesse jogo, aos quais as pessoas que estão no diálogo são chamadas a praticar, né, essas regras, aparece como forma de veridição, recurso de veridição, a prova, o exame e o cuidado, né, que no caso aqui é o cuidado com os jovens, né? O diálogo ele acontece porque há uma preocupação com a educação dos jovens de Atenas, né? E assim, há uma preocupação com esses jovens porque são jovens que no futuro eles vão ocupar cargos de responsabilidade na cidade, né? Serão chefes militares, né, de Estado. Então, eles são da aristocracia. Então, é necessário que esses jovens tenham uma boa educação, né? Tem, assim, que ter uma responsabilidade para com eles, né? Mas os personagens do diálogo, diferente no momento que ele vai tratar do Alcibíades, né, que Alcibíades era um jovem que queria governar Atenas, nesse momento o diálogo não está envolvendo os jovens, mas adultos. Os personagens desse diálogo, né, eles são pessoas que são, digamos, que eles ocupam status, né, e funções bastante precisas na sociedade ateniense, né. Eles são chefes militares, eles são personagens políticos, né, comandantes. Um deles é Nícias, né, ele é comandante da expedição da Sicília, que morreu na Sicília, né, no século V, é um personagem bem localizado na história. E o outro é Lax, né, também um chefe militar importante, que foi morto na batalha, né, de Potidaia. Então Sócrates ele foi interrogar esses homens. Em um vídeo passado, eu tratei assim no momento em que o oráculo de Delfos diz que o Sócrates é o homem mais sábio de Atenas, né? E ele vai checar se isso é verdade, o que o oráculo diz. Então ele sai vendo isso, né? Verificando isso, se é verdade que ele é o homem mais sábio de Atenas, e vai desde o chefe de Estado até os artesãos, né? E a população, para conhecer, né, um homem sábio, ele procura um homem sábio. E é nesse momento que ocorre esse diálogo, né? Eu já tratei disso em um vídeo passado, certo? Então ele propõe aqui, né, tem uma proposta de um jogo de veridição, né, com o tema que é a parresia, né, o falar francamente, ter coragem da verdade. Esses homens são homens corajosos, né? Eles são corajosos em batalhas, eles são corajosos na vida política, e eles foram corajosos porque eles aceitaram, né, esse jogo, né, da fala franca, com a finalidade de responder às questões de Sócrates, né? Então, Sócrates também mostra coragem, a coragem da verdade, né, de enfrentar esses dois homens, que são homens de Estado, homens importantes, e poderia sim ele sofrer alguma consequência, né, nessa questão. E aí o tema é exatamente a ética da verdade.
E aí o Foucault vai dizer, né, que essa questão essa reflexão filosófica sobre a verdade, ela é antiga, né, ela vem desde o pitagorismo e perpassa a filosofia ocidental e vai até a filosofia moderna, nessa questão da verdade, esse jogo da verdade. E a ideia que se dizia era que para ter acesso à verdade é necessário o sujeito ser puro, né? Estar, digamos assim, não estar à mercê do mundo sensível, dos prazeres, né? Ter um domínio sobre si, constituir-se um sujeito capaz da verdade, né? Que não está só ligado às questões transitórias da vida. É um sujeito que passou por um processo catártico, né? Que vai passar por um processo catártico, que é essa apreensão da verdade, é o olhar puro, o olhar capaz da verdade, que era um tema, né, que a filosofia trata. É como se o sujeito ele tivesse, sim, que passar por sacrifícios, né, para mostrar uma vida de verdade, uma vida ética, né, que não é só uma questão de uma fala, né, de uma retórica, mas é uma vida, né, capaz de enfrentar a verdade, né. No texto de Alcibiades, essa questão da formação dos jovens também foi discutida, né, mas o foco era ter o cuidado de si para cuidar da alma, né, era reconhecer o divino em si. Assim, só reconhecendo o divino em si é que o sujeito, né, nessa discussão do Alcibiades que eu tratei no livro A Hermenêutica do Sujeito, está aqui no meu canal, certo? É só reconhecendo o divino em si que era capaz de ter acesso à verdade, né? Já era uma questão discutida entre os gregos antigos, né? Mas esse momento não é o divino em si, né? O acesso à alma, não é essa questão, certo? Na verdade, é uma ética que deve ser buscada, né? Exatamente para ter uma vida capaz da verdade, né? É uma ética que está aqui nesse momento no cuidado de si, no cuidado dos jovens, para se praticar uma arte de si, né? Muito mais do que o cuidado da alma aqui. Então, é um diálogo, esse diálogo ele foi suscitado por Lisímaco e Melésias, né? E eu não sei se eu estou falando corretamente os nomes, mas enfim. Ele é convidado, ele foi suscitado, provocado por esses dois personagens. E eles convidam Sócrates também, né, para entrar nesse diálogo, nesse jogo da parresia, no jogo da verdade. E eles convocam exatamente essas duas figuras políticas, né, que é Nísias e Lax, esses dois juízes, esses dois homens, digamos, comandantes de batalha, certo? Por quê? Porque eles querem que eles sejam francos em relação a uma questão. E a questão é a seguinte: existe um homem chamado Estesilau e ele se apresenta como professor, né, como mestre. Ele se diz como mestre de armas, né, e ele se expõe o que ele faz, o seu trabalho, né, e se gaba de ser um mestre, né, um mestre de armas. E aí, nesse momento, né, o Estesilau expõe o que sabe, né, exatamente para Lax e Nísias, para que ele julgue com os próprios olhos se Estesilau fala a verdade ou ele é um retórico, é um enganador, né, que poderia, sim, prejudicar os jovens que fossem aprender com ele, né, e eles não desenvolverem, né, na arte da guerra. Eles são convocados, né, foram chamados para ver o espetáculo de Estesilau. E Nísias e Lax são competentes para julgar, né? Como eu já falei, eles são comandantes de guerra, né? E aí, né, eles são perguntados o que eles acham, né? E assim, eles perguntam, né, Lisímaco e Melésias perguntam a Nísias e Lax, né? Devemos confiar nossos filhos a esse mestre de armas? Porque eles falam assim, estamos realmente preocupados, né? Melésias e
e Lisímaco, eles falam que estão preocupados, né? Eles estão preocupados se realmente é verdade, né? Que esse homem, ele é um bom mestre de armas, pois estaria, sim, a juventude à mercê dele, né? E eles falam que, quando eles eram jovens, eles foram negligenciados pelos pais, né? Os pais foram políticos, eles eram pessoas que tiveram uma ancestralidade nobre, né? Eles eram da aristocracia, os pais, né, desses personagens, que é Melésias e Lisímaco. Só que eles negligenciaram a educação deles, né? E por conta disso, eles falam isso, eles narram isso, né? Eles também usam da parresia falando da própria vida, coisas que para eles também não é fácil narrar, né? Eles narram que, apesar de eles serem dessa família de aristocratas, né? Eles não tiveram uma vida, digamos assim, nobre, né? Eles não tiveram grandes feitos na vida, eles não se ocuparam de cargos na qual eles se tornaram pessoas notáveis, reconhecidas pelos seus feitos, né? Dizem que tiveram uma vida obscura. E aí, mas por quê? Porque os pais não se ocuparam com eles, né? Os pais não deram a educação devida. E nesse momento eles estavam preocupados com os próprios filhos, né? Então eles gostariam que alguém que tivesse realmente um conhecimento sobre a questão, que no caso aqui era Nícias e Lax, né? Dissesse o que, se realmente é verdade, né? Fossem francos, né? Porque aqui o tema é o cuidado para com a juventude. É necessário, então, a fala franca, né? Então, Nísias expõe a sua opinião e diz que sim, que ele realmente considera Estesilau um bom mestre de armas, né? Só que Lax diz que não. Lax diz o contrário, que considera que critica, diz que não serve, que não ia servir na batalha, né? Serve como exposição nas cidades, mas no momento da batalha as lições dadas pelo mestre de armas não faria diferença. Então, assim, nesse momento, né, perguntam ao Sócrates, num jogo político, né, como se fosse a democracia, para dar o seu voto, né, porque no caso seria o voto da maioria, seria o voto de Sócrates que contaria aqui, né, quem ia ganhar, se era o Nícias ou Lax, né. Mas aí o Sócrates diz que a votação dele não ia importar, né? Porque aqui não se tratava do voto da maioria, né? Obviamente, aqui se tratava de uma técnica, né? De uma tecne, e o Sócrates não poderia, ele não era professor, ele não poderia, digamos que, dizer, né, o que era melhor. Então aqui não estaria na ordem do jogo político, né? Mas no jogo da técnica, a tecne, né? Então, assim, então Sócrates ele vai dizer que o primeiro critério para julgar se realmente a opinião de Lax e Nícias é verdadeira, certo? Era saber quais eram os mestres deles, né? Já que eles eram reconhecidos por serem comandantes, quem foi os mestres deles? Quem ensinou, né, Nícias e Lax? Isso era importante saber, né? Se esse mestre de Nícias e Lax, ele foi competente, né? Um mestre competente. E a segunda questão a saber era quais eram as obras de Nícias e Lax. O que foi que eles fizeram em vida, né? Que possibilitariam eles falarem, né? Do que seria um bom mestre de armas, né? Eles foram capazes de fazer algo válido, né? Então aqui Sócrates sai da cena política, né? E vai para o critério da competência ligado à obra, ligado à tradicionalidade do saber, né? Parece assim aquele filme que tinha o Sr. Miyagi, né? Que ele tem uma tradição, né? Do Kung Fu, né, no Karate Kid, né, que ele tinha uma tradição de mestres que passavam conhecimento, né, que era um conhecimento que se traduzia na vida, né, na guerra, na luta, né,
E aí é uma situação que vai aqui mostrar uma relação de mestre e discípulo que vai da maestria, né? E que transparece na própria vida do indivíduo, né? Então é necessário para você falar sobre o que o outro diz, né, o que o outro julga ser realmente uma maestria, saber dos credenciais, né? Que maestria Nícias e Lax eles têm, né? E aí passa-se nesse momento do jogo da política para o problema do ethos, da técnica e do problema do ethos. Que o ethos é a maneira de viver, né? Que não é falsa, porque ali se mostra a própria vida do sujeito. Bom, gente, aqui eu finalizo essa parte, né? Logo estarei com as próximas aulas desse livro. Eu agradeço muito por quem assistiu, muito obrigada.